Queridos irmãos e irmãs, abre a palavra de Deus. Nós temos dois temas maravilhosos, um agora e um depois do café, e após vem a Santa Missa e o nosso encerramento. Mas eu tenho dois temas para esboçar e gostaria de aproveitar esse último dia do nosso congresso, de colocar no coração de vocês e nosso a necessidade de sermos pessoas firmes. A tendência do desânimo é muito grande, porque o pecado está em alta na terra, o desamor está em alto na terra. São Paulo já nos alertou na carta ao Timóteo que iria chegar um tempo que o povo iria debandar da fé e que o povo iria juntar mestres para eles, ia ser fanfarrões, desleais, desalmados, caluniadores, devassos, amigo dos prazeres. Mesmo nessa condição, eles iam ostentar uma aparência e desdenhar a realidade. Então a realidade ficava totalmente encoberta e eles aparentavam como uma situação de gente boa, de gente firme, mas na verdade era falso. E esta situação, ela vai alienando as nossas ideologias e vamos concordando com o pecado. A gente vai concordando com o erro. Porque dizia o meu falecido pai, aquele que mora com o lobo aprende a urrar. Diga isso para o irmão escutar. E o baiano pregava ontem que o inimigo está igual um leão ao nosso redor, querendo nos devorar. E esse leão, ele tem jeito de chegar até a gente. Quando você vê o mundo animal, que eu não gosto muito de ver aquilo, você vê como que os predadores fazem. Você vê como aquelas sucuris fazem. Ela vai dando uma de coitadinha, até que ela dá uma laçada na presa. Aí ela vai cerrando. Ela vai amordaçando de uma forma que quando ela arrebenta todos os ossos da presa, aí ela engole. O inimigo trabalha nessa técnica. Afinal, ele já atacou a terra através de uma serpente. Então hoje, a gente vê que todo o trabalho da tecnologia, que é uma coisa maravilhosa e boa, ela tem uma segunda intenção, de colocar sempre Deus em segundo plano e a técnica em primeiro plano. Mas é complicado, porque por mais escondido que uma pessoa faça, e por mais que ele tente desdenhar a realidade, um dia a casa cai, um dia aparece. Eu sempre oriento o meu povo, faça certo para dar certo. E a grande técnica hoje para você viver mais ou menos um cristianismo é você procurar compreender o fraco do outro, procurar entender o outro e questionar por que que o outro é assim. E de repente, nos questionar, por que que eu não adapto com a atitude dele? De repente, eu precisaria compreender melhor o outro. Mas para mim compreender melhor o outro, eu teria que me compreender. Porque às vezes o problema sou eu. E o meu problema eu não consigo ver. O meu defeito eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Isso é tão verdade que Jesus ensina.
por que que você vê um cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Porque o meu defeito não sou eu que vejo. Eu acho que eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu acho que eu sou bom demais. Eu acho que eu sou até bobo de tão bom que eu sou. Isso é o que eu acho. Mas quem deve achar isso é quem convive comigo. E por pouco tempo que conviverem comigo, vai ter uma decepçãozinha. Vai dizer, esse lado do Camilote eu não conhecia. E todos nós somos assim. Todos nós temos defeito. Mas o maior defeito não é o defeito que nós temos. O maior defeito é não tentar compreender por que tem esse defeito. Que culpa tem uma maçã se ao carregar ou descarregar, ela levou uma pancada? Ela não tem culpa nenhuma, bateram nela, ela magoou. E aquela mágoa vai criando uma mancha. Toda a beleza da maçã vai sendo deteriorada. E qual é a maior facilidade quando vemos isto? É jogar fora, descartar. E assim é na vida humana. É muito fácil dizer assim, não vai mais lá, afasta desse povo. Eles estão te prejudicando. Você está sendo bobo. Por que isto? Por que aquilo? Essa facilidade quem não tem? Quem não tem a facilidade de só ver defeito, de só ver erro? Todo mundo. Mas nós vimos ontem na oração como começa a nossa vida. E de que forma que a gente vai sendo gerado. Na medida que cresce o nosso corpinho dentro da mãe, como nós orávamos ontem, vai crescendo também os problemas externos dentro de nós. E somos vítima, muitas vezes, de uma hereditariedade de muitíssimos anos. Então é muito difícil a gente conseguir ir resolvendo todos os problemas assim de imediato. Por isso, quando a pessoa casa, é uma coisa muito linda, é um prazer, é uma vitória, porque não conhece tudo do parceiro, da parceira. Mas o tempo vai mostrando tudo. A gente procura esconder muito o que a gente é, para a gente tentar conquistar o que a gente quer. Mas não dá para ostentar esta aparência de bom muito tempo. Porque o próprio Jesus falou isto, que tudo que você fizer escondido, publique ao telhado. Porque nada é nada, fica escondido, fica nu, fica escondido diante dos olhos de Deus. Tudo Deus vê. A Bíblia diz, os olhos do Senhor tudo vê. E Deus coloca uma passagem para nos ensinar como viver melhor. Eu tiro os exemplos da palavra de Deus. Eu posso imaginar o apego que se tinha em Moisés. Aquele homem que era invencível. Irmãos, olha quanta proeza Moisés fez. Olha quanta derrota ele ganhou. Olha quanta luta ele travou. E, por fim, ele foi se cansando, porque os anos também foram chegando. E ele então passa o bastão para Josué. Josué acaba tendo uma dificuldade imensa, porque só quem vive e quem convive com o difícil sabe o quanto é difícil. Porém, irmãos e irmãs, é tudo muito difícil, mas
alguém está na frente. Você está no difícil, mas sempre esperando o decidir de quem está na frente. Moisés sempre foi o que estava na frente. Josué é o que ficou para trás. Josué vem de uma situação dolorida. Ele perde o pai injustamente, em uma injustiça bárbara dos egípcios. Ele cresce como adotivo junto com Arão e foi sempre sofrendo aquela carência de um filho sem pai e trazendo dentro de si a dor, a amargura da injustiça. Então ele travou uma batalha tremenda com Moisés e mal sabia ele que aquela batalha, que antes ele era ajudador, que ele era colaborador, agora pesaria na cabeça dele. Se eu pego essas histórias bíblicas e aplico em mim, a gente não vai ver muita diferença. Todos nós temos uma missão a cumprir. As missões diversificam. Umas missões maiores, outras missões menores. Mas tudo são missão. O Baiano pregava ontem, acho que ontem, anteontem, nem me lembro, que quando entrares ao serviço de Deus, precisa permanecer firme na justiça e preparar a alma para a provação. Todo mundo quer ser bem e viver bem, mas nem todo quer se preparar pelo mal que vem quando você quer viver bem. A nossa ideologia é essa, de viver bem e de estar bem. A nossa ideologia é de ter paz. Mas para mim ter paz, eu tenho que conquistar essa paz. Na história que nós estudamos ontem, nós vimos a luta que Tobit travou. Ele, para vencer toda aquela determinada função, ele precisou ouvir a voz do anjo. E ele não só precisou ouvir, mas ele precisou praticar a voz do anjo. Porque na história que ele foi incumbido para ministrar, era uma história terrível. Ele estava unindo com uma mulher que na linguagem do povo era uma assassina de marido. Ninguém conseguia analisar o porquê isto acontecia. Mas todo mundo era capaz de apedrejar, inclusive, você viu o ensino ontem, a própria empregada. Achou que ela é que assassinava todo o marido. Agora, se a própria empregada que vivia dentro da casa teve realmente a coragem de lançar isso ao público, que Sara era assassina do marido, imagine a opinião pública lá fora. Imagina o peso que essa mulher não carregava contra ela. Ela não desistia, mas não dava certo. Uma vez, duas vezes, tudo bem. O povo hoje brinca com o senhor Antônio Felipe, que a esposa faleceu, ele casou de novo, a esposa faleceu de novo. O povo brinca com a minha irmã Norma, que o primeiro marido dela faleceu, ela casou com o segundo também faleceu. Então o povo, Deus me livre, você mata marido. Fala brincando, mas é uma brincadeira que machuca, uma brincadeira que fere. Então essa era uma dor muito grande que ela sofria. Foi a mesma dor de Josué. Josué sofria a morte do pai. Josué sofria a injustiça sofrida. Mas chegou a hora que ele teve que assumir. A mesma coisa é conosco. Você é solteiro, é separado, é viúvo.
De repente vem de Deus uma notícia, que Deus queria te colocar um compromisso. E ao colocar esse compromisso, você não sabe o que você vai pegar. Você não sabe como vai ser. Mas, o que ele fez? Ele tentou esquivar do compromisso. E olha, irmãos, nós temos a maior facilidade de dar ouvido à crítica, à calúnia. Nós temos facilidade de ter medo do que as pessoas falam. E às vezes nós levamos a sério o que as pessoas falam, quando as pessoas falam negativamente. E quando as pessoas falam positivamente, a gente para, porque isso gera comprometimento. Então Josué, ele também era muito criticado, porque ele era da turminha de Moisés. Josué, Arão e Ur eram os que estavam mais próximos da caminhada. E depois vinha todos aqueles outros, que um puxava para frente, outro puxava para trás, um dava um voto de esperança, outro dava um desvoto e fazia derrota. Mais tarde entra na história Caleb. Caleb foi um cara muito ortodoxo, quer dizer, um cara que pegou para valer. E foi o grande apoio de Josué. Mas chegou o dia em que Josué precisou entregar o bastão. E a Bíblia nos conta no capítulo 1 do livro de Josué. O último livro de Deuteronômio começa o livro de Josué. E ali o que ele fala? Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo. Oh, gente, vocês não escutaram o texto? Josué capítulo 1. Agora nós estamos no versículo 2. Todo mundo achou? Deixa eu esperar, que tem um monte de gente procurando ainda. Último livro de Deuteronômio, Josué. Vocês precisam treinar isso, pelo amor de Deus. Senta todo dia, estude o índice da Bíblia. Porque senão vocês têm 300 anos de caminhada e têm dificuldade de achar texto bíblico. Josué. Eu vou começar tudo de novo, porque aí você não sabe se me escuta, se lê Bíblia, então vou ser mais caridoso um pouco. Todo mundo achou? Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que te dou aos filhos de Israel. Isso aqui já dá uma pregação. Isso aqui já dá um ensino. A palavra vamos indica que Josué não pode ir sozinho, está no plural. Vamos. Então Josué tem que entender que ele tem que ir. Porque quem está dando essa ordem é o Senhor. Lembra que eu explicava ontem a respeito do zoom? Quando toca no coração e te dá a sensação de alegria, é para ir. Quando toca no coração, dá a sensação de tristeza, não é para ir. Eu preciso discernir isso naquilo que é a decisão. Um exemplo, eu falei para Thalita, eu vou te lançar um desafio, minha filha. Segunda-feira você não abra a loja e venha para o louvor. Não vou te dizer mais nada. Fecha a loja e venha para o louvor. Mas você toma cuidado, filha, porque vai vir telefonema, vai ter um problema, ou de um ou de outro. E ontem ela me testemunhava, ela veio, ela fechou a loja, ela ouviu aquilo que a Bíblia diz: aquele que te ouve, a mim ouve.
ela não ouviu o João Camilota, ela ouviu Deus. Se você não acredita assim, queima a Bíblia. E ela obedeceu. Seu João do céu, uma pessoa me ligou, você vai abrir a loja hoje? Olha que tentação. O negócio é mesmo para derrubar. Mas pode ficar tranquilo, minha filha. Você vai ver como Deus começa a operar quando se decide. Porque se tem uma coisa que Deus quer, é gente decidida. Diga para o irmão, decisão, irmão. Diga assim, eu vou decidir acertar meu casamento, nem que eu morra. Eu vou decidir acertar minhas finanças, nem que eu morra. Oh, gente. Vamos. Agora, Deus é camarada, mas Ele não poupa. Travesse o Jordão. Jordão, biblicamente, podemos entender obstáculo, dificuldade. E olha que coisa tremenda. Parece que não chovia tanto. Mas na época dele atravessar o Jordão, que jeito estava o Jordão? Você dá uma olhada no rio Ivaí, quando está quase batendo na ponte. Vamos imaginar o Jordão. Eu estive no Jordão, eu desci no Jordão, eu entrei lá dentro da água onde Jesus, segundo disseram, foi batizado. Que coisa linda. Eu peguei um punhado de pedrinha do Jordão e eu trouxe. Um lugar muito abençoado, é uma emoção muito forte. Eu, se tivesse um recurso, eu ia pegar toda a equipe e colocar no avião para nós ir tudo junto lá. Amém? Não ia ser legal? Até o Zé da perna ia. Amém? Não ia ser legal? Essa caipirada, todo nós caipirão dentro do avião. O Leninho cantando, mas o avião era só para nós. Vamos sonhar. O que tem sonhar? O que tem sonhar? Amém? A mãe de 4, com os 4, o Leozinho. Bom, o Leozinho não está mais na equipe, mas não é convida também. O Jordão aqui era o maior obstáculo. E Moisés tinha todo tipo de gente. Por isso, amados, quando a gente vê essa criançadinha brincando, virando o mundo para cima e para lá, glorifique a Deus. Faz um estraguinho daqui, rebenta um pouquinho de lá. Mas é a vidinha deles, é o único dia, o único tempo na vida que essa gente tem para viver. Fazendo arte, estragando, quebrando. Mas eles estão vivendo. Que bonitinho ver tudo sujinho, carinha suja. Às vezes chorando, brigando. É a vida da criança. Deixa a molecada, não irrita com a criançada. Na turma de Moisés tinha tudo isso, na turma de Josué tinha tudo isso. Como é, por exemplo, o Leozinho caminhando com toda essa família. E o Vai transbordando. E um mensageiro com bastão dizendo, nós temos que atravessar o Jordão. Mas de que jeito? O que esse pai e essa mãe poderia falar para Moisés? O que você escuta a Bíblia dizendo que falou. E agora, Moisés? E o que é mais pior, aliás, Josué? Agora, Josué, como é que nós vamos atravessar esse Jordão? O rio está transbordando. Você trouxe nós aqui para quê? Olhava lá do outro lado, aqueles muros enormes. E cada distância do muro, um soldado de trincheira. Mas a ordem era atravessar o Jordão. Diga isso para ver se ele entende, pelo amor de Deus. Qual é teu Jordão? O teu marido é teu Jordão. A tua esposa é teu Jordão. Os teus filhos são o teu Jordãozinho. O meu Jordão é a minha família, meus netos, meus bisnetos. Meus genro, diga, genro. Amém?
as noras. Diga glória a Deus. Sogra é benção, comadre. Sogra é uma benção. Camarada que fala mal da sogra, ele não pode viver com a filha dela. Não fala mal de sogra que a tua língua pleteja. Gente, a minha sogra está lá com 95, 96 anos. Ela chega, nossa, o compadre está bonito, né, compadre? Compadre nunca é feio, ai que maravilha. Nunca discuti com a minha sogra. 50 anos de casado, eu nunca fui lá dizer, olha minha sogra, a tua filha está fazendo isso, está fazendo aquilo. Para minha sogra, para o meu sogro, nós vivemos tão bem, tão bem, tão bem, que até desperta agora ciúme nas cunhadas. As cunhadas me dá toda a repreensão. Não vai arrumar outra mulher que eu arrebento todo mundo de pau. Tem ciúmes. Queridos irmãos, irmãs. Então, é impressionante como nós travamos uma luta. E Josué, porque a gente fala das duas pessoas, de repente eu vou trocar. Quando eu trocar aqui, vocês cobram aí. Josué sentiu medo. Dá medo. Dá medo. Quando foi dito aqui, quem poderia pôr um nome para ir lá no Santo Antônio das Flores, lá em Minas? Dê uma cutucadinha no teu coração. Você deve ter pensado assim, eu podia pôr o meu nome para ir. No mínimo você pensou. Mas logo veio uma contraposição. Ah, meu marido não vai deixar, é muitos dias fora. Resultado, você ficou com medo? Não vou pôr meu nome. Dessa vez eu não vou pôr meu nome. Quem sabe da outra vez eu ponho. Não estou te criticando. Eu estou dizendo o que acontece quando tem de tomar uma decisão. E isso aconteceu com Josué. Como é que ele podia encarar esta realidade? Não enfrentando o Jordão? Não, ele tinha que enfrentar o Jordão. Mas enfrentar o Jordão era uma estratégia. O problema até não era muito o Jordão, apesar de ser um alto problema. O problema é o que estava do outro lado do Jordão. Casar não é difícil. O problema é depois que casou. E ele começa então quase querer negar, e o Senhor vai e disse para ele, seja firme e corajoso. Para ser um chefe de família hoje, você tem que ser firme e você tem que ter coragem. E vou dizer por quê. Eu não vou ter muito tempo, os meus temas é muito comprido, aí eu não consigo concluir. Abram o livro de Apocalipse, no capítulo 13. Esse é um grande obstáculo que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Um grande obstáculo. E o grande problema, irmãos, que está muito forte a opressão em cima das famílias. A força do outro é para empobrecer relacionamento. É para amarrar. Se ele pega você e amarra, não é que você não quer ir. Você quer ir, mas você não consegue. Porque a amarra, ela não é física. Amarra é espiritual. Se o espírito está bloqueado, o corpo não tem ação. É só entender a Bíblia. Me responda, por favor, do que é que o homem foi feito? Fale alto. Assim como foi feito de barro, ele ficou lá aquela estatueta. O que Deus fez? Soprou sobre ele. E o que aconteceu nesse sopro?
tornou um ser vivente. Então agora, o Espírito transformou ele em um ser carnal. Então ele já começou a movimentar, porque o que movimenta é o Espírito. E o Espírito está na mente, e a mente está na alma, e a alma está no corpo. Então Paulo diz, todo o teu ser, corpo, alma e espírito. Corpo, espírito e alma tem que estar irrepreensível dentro de vós. Em Efésios, finalzinho de 4 de Efésios, ele diz, não entristeceis o Espírito de Deus que está selado em vós. Em Romanos capítulo 8, ele vai lhe dizer, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, então você tem um corpo imortal. Olha que coisa bonita. Esse corpo imortal é aquele corpo que enquanto vive está ativo. Cansado ou sem canseira. Com coragem ou sem coragem, ele está em ação. Mas nunca um homem fracassa se ele estiver ligado ao Espírito. Amado, se eu não fosse viajar hoje à noite, amanhã, essa hora, eu já estava lá com a enxada carpindo aqueles matos que estão lá. Porque aqui não pode ter mato, aqui tem que ter maravilha. Amém? Ainda vocês vão ver onde que essa chácara vai ficar, se eu não morrer. E eu não ia ter descanso, meu descanso é estar lá carpindo. Mas você não para, eu não paro, porque o Espírito não para, a minha mente não para. Eu não paro de pensar um minuto, e você também não para de pensar. Eu não sei o que você pensa, eu sei o que eu penso. Não tem uma música que diz, meu pensamento. Então, se você, o Kleber que falou ontem, que ele pensa o dia inteiro em Deus. E a pessoa que pensa em Deus, Deus pensa nele. E aí então, os teus pensamentos é o de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, conta assim, vi então levantar-se e domar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Olha que imagem. Imagine você ver esse tipo ao vivo. Uma fera com 10 chifres e 7 cabeças. O que a tua imagem, o que teu semblante, o que teus olhos, o que o teu interior poderia dizer se você depara com isso? O quê? Você ia levar um baita de um susto. Só que isso existe ao teu redor. Existe lá dentro da tua casa, jogando você contra o teu marido, jogando o teu marido nos botecos, jogando o teu marido na mágoa, jogando o teu marido na tentação, ontem nós oramos muito para quebrar este assédio de homem que só vê mulher, sexo, não vê companheira, não vê irmã, não vê amiga, não vê colaboração. A esposa dentro de casa é o braço forte. A esposa é o braço forte. A esposa sábia, a mulher bíblica, ela edifica a casa, mas a mulher perrenha, ela destrói família. Então, todos aqueles que já têm casa, que têm marido, por favor, comece a olhar, não tem economia de oração. Quando o marido sai para trabalhar, pega um copo d'água, você é mãe, você é senhora, você faz o papel de Maria, abençoe com as tuas mãos, abençoe, vai lá no quarto do teu filho, no material escolar dele, na roupa dele, nos aparelhos dele. Mãe, você entra lá dentro e vai abençoando. Eu expulso tudo que ataca meu filho, porque eles vão para essas escolas. Os pais não cuidam mais dos filhos, gente. Os filhos amanhecem, anoitecem em televisão, vendo esses programas demoníacos. Onde que você já viu um carro conversar? Por dentro daqueles desenhos está o diabo, convencendo, jogando as crianças um contra o outro, fazendo brigar. E as pessoas não... O problema é que não tem mais autoridade. Autoridade não é autoritarismo. Autoridade é ter Deus para administrar.
E claro, você vai passar por rebelde, radical, muito duro, não é assim, tem que fazer tudo. Não é assim. Educação existe e é bom. Repita isto. Você falando não faça, não é para fazer. Porque se diz não faça e a criança continua fazendo, ele aprendeu que o pai não manda nele. Que a mãe não... Agora isso não precisa de agressão, mas de conversação. Sentar e conversar. Colocar a pessoa, mostrar para a criança. Isso não pode por causa disso, disso, disso e disso. A criança regala o olhinho e fica te ouvindo. E ela vai gravar aquilo. Quando ela for tomar uma atitude, ela lembra. E ela então começa a pôr na linha a educação que está recebendo. E o segredo é um pai sentar, como eu fazia com meus 6 filhos, com a Bíblia, ensinando as historinhas bíblicas. A família que faz isso, eu achei a coisa mais linda um dia, lá na Misericórdia Divina, um pai com 4 crianças, o mais grandinho era um pouquinho maior do que o Davi, meu bisneto, sentado no primeiro banco da igreja, na Divina Misericórdia, todas as criancinhas ao lado do pai, a missa inteirinha sem dar um pio. Eu não aguentei ver aquilo. Quando terminou, eu não conhecia o casal. Todos esses filhos são seus? É nosso. Parabéns, papai. Família linda. Sim, obrigado. Mas o parabéns eu estou dando pelo comportamento da tua família. Por você participar de uma missa com os teus todos os filhos quietinhos nesse banco. A gente ensina isso lá em casa. Então, quando ensina, aprende. Diga isto. Irmãos e irmãs, o versículo 2 diz: a fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como urso e as fauces como leão. Deu-lhe o dragão seu poder e seu trono é grande autoridade. Deu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das feras, uma de suas cabeças, estava como ferida de morte. Mas, essa ferida de morte foi curada. Irmãos, eu precisaria de muito tempo para estar explicando tudo isso aqui. Mas só para dar uma pincelada. Esses chifres, essas feridas, essas curas que cita que essa fera faz, é o que você entende hoje no mundo do ocultismo. Então hoje se instalou por esse mundo tanto tipos de coisas em nome de um bem. Constelação, coaching, espiritismo, curandeirismo, até dentro da igreja, com varinha passando atrás da orelha, passando olhinho atrás da orelha, fazendo pipitico, acupuntura. Isso é o que o diabo fere e que o próprio diabo cura. Cura. Queridos irmãos, queridas irmãs, o versículo 5 diz: foi-lhe dado a faculdade de proferir arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Você olha a Bíblia e olha o sistema político. Quem perdeu e quem ganhou. O que é direita e o que é esquerda. Então veja o mundo que nós estamos vivendo, se não é o mesmo mundo que a Bíblia diz que nós iríamos viver. E por aí vai. Mas quando você vê lá no versículo 14, isso aqui merecia uma explicação muito grande, mas já está quase na hora de parar. No versículo 14, a Bíblia vai lhe dizer:
seduziu os habitantes da terra. Você é um habitante, sim ou não? Sim. E você mora no ar? Não. Então você é um habitante, você habita uma terra. Então você é um candidato para ser seduzido. Como é essa sedução? Deixando para amanhã? Hoje eu não vou? Estou cansado? Não estou com disposição? Você está sendo seduzido. É verdade que você não podia ir? Faz essa pergunta para você. É verdade? Você sabe que você podia ir, mas arrumou uma desculpa. E o demônio, agora, entenda, a Bíblia diz em Tiago, e também em Hebreus, se a tua consciência de nada te acusa, você está justo diante de Deus. Eu conto aquela famosa historinha da consciência. Amados, eu não vou não, porque eu não vou poder ir. A consciência que diz. Se você falou que não pode ir, podendo ir, lá dentro diz assim, você podia ir sim. Outra coisa, você está falando uma mentira, lá dentro diz assim, você está mentindo. Lá dentro fala. Mas como lá dentro está mais para baixo e a razão está mais para cima, a razão abafa o que está lá dentro. Então logo a tua mente começa a abafar o que teu coração está expressando. Com isso o Senhor disse em Ezequiel 36, 25, derramarei sobre vós água pura para vos purificar das vossas imundícies, tirarei do teu peito o coração de pedra e colocarei um coração de carne, a fim de que obedeça, siga meus caminhos, para que eu seja teu Deus e você seja meu povo. Dá um tapinha no irmão, escute a voz da consciência, diga. É verdade que você precisava agir do jeito que você agiu? É verdade que você precisava falar o que você falou? É verdade o comentário que você fez daquela pessoa? Você não inventou nadinha, você não acrescentou nadinha. E tudo que você aumentou, vai pesar no teu orçamento. A esposa vai e pede um dinheiro para comprar uma roupa. Bem, olha, você pode gastar X. Ela vai lá, gasta X e Y. O que vai acontecer? Vai pesar no orçamento do marido. Vai dar problema. Pegue isso e transforme em espírito. Aquilo que você falou sem conhecer. O que a Bíblia ensina? Tu que julga os outros, não julga a ti mesmo? Você que fala que não pode mentir, mente. Você que fala que não pode roubar, rouba. Então, amados, quando a gente vai aprofundando na Bíblia, querendo ou não, você vai mudando. A gente não muda totalmente, a gente ainda tem defeito, tem erro, mas a gente vai ficando mais apurado. A gente vai ficando mais convicto. E essa história de olhar só pelo ganho é um atraso de vida. Começa a glorificar a Deus com aquilo que você tem. E comece a amar o pouco que Deus te dá. Não necessita, por tudo que é mais sagrado, se desesperar para ter mais. Porque Jesus ensina, se você for fiel no pouco, terminem, eu confiarei em muito. Porque que muitos se quebram? Porque não confiou no que tinha. O olho cresceu.
foi querer mais. Nem consultou a Deus, investiu. E dá problema. Não olha para dinheiro. Seja inimigo do dinheiro. Seja inimigo do dinheiro. Mas seja amigo de Deus. Eu sou inimigo do dinheiro. O dinheiro no meu bolso é tudo esfarelado. Porque quanto mais você dobra, quanto mais se capricha, mais metido ele fica. Se tem um cara metido nesse mundo, é o tal do dinheiro. Porque ele é intitulado como o Senhor do mundo. Todo mundo ajoelha diante dele. A pessoa fica pelado diante dele. A pessoa mata. A pessoa pinta a cara e vai fazer graça, vira um palhaço por causa do dinheiro. Diga misericórdia. Outro nem dorme direito por causa do dinheiro. Outro troca Jesus Cristo pelo dinheiro. Não dorme, não come, faz barraco, ameaça, condena, julga. Eu atendi uma família que estavam perdendo 14 bilhões por causa de 300 mil. Quase morri naquele lugar. Aí peguei os dois lados e aí Jesus Cristo, fiz todo mundo se abraçar e vão fazer isso que eu ordenei. Ou vocês fazem isso, ou vocês vão sair pedindo esmola. Porque Deus confiou muito e vocês trocou o muito pelo teu Deus. Graças a Deus obedeceram. Hoje eles me abraçam e digam, olha, seu camelote. E pela honra e glória de Deus, é o que mais me sustenta nessa caminhada, é a doação que essa família me faz. Para João Camelote Filho. O senhor faça disso o que o senhor quiser. Tanto que esses banheiros aí, eu não peguei de equipe. Foi a doação dele. Eu podia pôr num banco. Arrumar um amorzinho. E passear. É o que todo mundo me fala. Mas eu quero o amorzinho do céu. Amém? Aleluia. Então, queridos irmãos e irmãs. Ele seduz. E uma coisa bonita está no versículo 14. A gente precisa entender a Bíblia, senão a gente não vive. Olha o que está escrito, leia comigo o verso 14. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sobre a vigilância da fera, persuadindo-o a fazer uma imagem da fera que sobreviera a golpe da espada. Então, que golpe é esse? Quando uma pessoa então é retalhada num lugar, o que ele faz? Ele levou um golpe. E aí eu pego esse texto, estudo o que diz Samuel e Reis, eu vejo o golpe que Davi sofreu. Eu vejo o golpe que Salomão sofreu. Eu vejo o golpe que Gedeão sofreu. Olha o que Gedeão foi arrumar. Quando acaba a história de Josué, entra Gedeão. Acaba Josué, entra Juízes. E o povo, seguidor de Josué, prometeu. Sim, nós vamos servir só o nosso Deus. Longe de nós servir outro Deus. Só que daí Josué disse para eles, agora meus amigos, até Moisés, até atravessar o Jordão, nós tínhamos um maná que caía do céu. E volta e meia tinha umas codornas aí para quebrar um galho. Mas agora cada tribo, cada raça, pegou sua parte de herança. Os levitas pegou sua parte, José pegou sua parte, Benjamim pegou sua parte, Naftali pegou a sua, Zabulão pegou a sua, Benjamim pegou a sua. Cada tribo agora dá seus pulos. Diga por mão do lado, dá seus pulos, tribo de Deus. Quando você se casa, você pega a tua parte. Você sai da família do pai. Agora é você. E agora é você que tem que fazer a sua parte. Então,
não cairá mais maná. Então essa história, às vezes, da pessoa querer viver encostado no outro, essa história da pessoa querer bater na costa do outro com o interesse de ganhar mais, ou de fazer isso, porque depois disso eu tenho esse lucro, pare com isso que você se arrebenta inteirinho. Aí você vai chorar e dizer, eu lutei feito um louco, e olha o que eu levei. Porque você lutou feito um louco com interesse. Eu lutei feito um doido no sítio do meu cunhado, fiz tudo lá, mas eu não tinha interesse do sítio dele. E depois que eu deixei tudo organizadinho, ele me botou para a rua e eu fui me virar. Amados e amadas, em cada casa, em cada lugar que eu morei, eu construí para o dono. Eu não tive medo de investir no que é dos outros, porque eu sou bíblico. A Bíblia diz, é dando que recebe. Quantas famílias, santo Deus, eu ajudei? Ninguém sabe. Muitas das minhas caridades, nem minha esposa nunca ficou sabendo. Quantas coisas eu fiz para servo de equipe, não necessita ficar aí citando o nome. Quantos médicos paguei? Quantas conduções eu consertei nessa caminhada com o dinheiro que eu trabalhava na minha oficina? Quanta família que eu soergui? Quanta família eu tratei, pus de pezinho? Dei exemplo do Tião ontem, mas foram muitos. A família da Isaura, que chamava Elizabeth, até hoje, quem vai naquele lanche lá, tem o negão lá, o Dionão, que é afiado do Leninho, bença pai, com mão arrumada. Porque eu peguei ele desse tamaninho. Eu não tenho dificuldade de ajudar, não. Meus filhos, meus irmãos, no que eu posso. Porque eu não vejo lucro. Eu não tenho esse assédio, o que eu vou deixar para os meus filhos? Amados, quando eu casei, o pai me deu R$100 e ainda me falou, agora você é um homem dono da tua casa, meu filho. Até ontem você entrava nessa venda, pegava um doce e não te custava nada. Mas a partir de segunda-feira, o doce que você pegar é o mesmo preço que os de fora, que agora você é chefe de família. Amém? Que lavoro não tem la pansapiana, que tem la fiorina, fiole. Trabalha, não gaste à toa, que você tem dinheiro. Irmãos e irmãs, mas o inimigo, ele quer acabar, ele quer tirar as coisas de nós. E esta palavra, seduziu, sedução. Aí você pode fazer isso em milhões de pedaços. Você é seduzido às vezes por coisas melhor e não contentar com o que tem. Isso é um direito que você tem. Todo mundo tem esse direito. Porém, nós estudamos ontem ou anteontem. Se aquilo que você acha ser teu direito, o que tem de fazer? Pedir a Deus. Nós aprendemos isso ontem, não sei se você lembra. E ensinamos que se o que você pede está de acordo com Deus, creia que você já recebeu. Dei o exemplo da compra das cadeiras. Nada você faça sem pedir a Deus. Dei o exemplo da compra do freezer ali para o bar. Tudo que você for comprar, estou empregado ganhando X. Me veio uma proposta de ganhar X e Y. Eu vou pegar. Para aí. Você dobrou teu joelho, consultou a Jesus? Eu vou fazer uma viagem assim, assado. Senhor, eu posso ir para São Paulo? O Senhor me honra? Eu não sei o que vai acontecer na minha viagem daqui para São Paulo. Mas uma coisa eu sei. Tudo o que acontecer, acontecerá debaixo da proteção de Deus. Amém? Porque ela já está na mão dele. E não vou me preocupar, porque está na mão dele.
Se Deus o livre, tiver no plano de Deus, me recolher nessa viagem, honra e glória a Deus. Mas se tiver no plano do meu Senhor, de eu ir lá gravar meu CD, as minhas músicas, que eu não faço isso também para vender CD, para ter dinheiro. Inclusive ontem me veio uma proposta, põe isso no Zatube aí, porque depois te vem retorno, te vem dinheiro. Mas quem falou que eu estou gravando CD para ganhar dinheiro? Eu nem carrego isso comigo, porque eu dou tudo para os outros. A gente paga caríssimo para gravar, aí a pessoa queria comprar, seu João, mas sem dinheiro leva. Então o meninado já diz, pai, nem vou, o senhor dá tudo para os outros. E é complicado, porque a gente tem também as nossas despesas, né? Seduziu. Sedução. Olha para o irmão e diga, amigo, queira aquilo que Deus te preparou. Quantas coisas deu errado na vida de tanta gente? Porque, e aí é o problema, né? Mas eu rezei uma pessoa que amaziou e o cara era apaixonado de morte para fulana e veio chorando em mim e disse, seu João, eu rezei, foi confirmado, seu João foi confirmado, eu falei para Deus que essa pessoa fosse para ser minha, seu João, que ela viesse ao meu encontro. Eu disse, isso é muito pouco, meu amigo. Gedeão, para ter a certeza que Deus falou com ele, pediu 3 sinais. Moisés, para ter certeza que era Deus, pediu 10. Aquele menino lá que ficou doente, Cosias, para ter certeza, pediu 2, para o relógio adiantar a hora, para o relógio atrasar a hora. Vocês sabem do que eu estou falando, sim ou não? Sim. Elias, ou melhor, Eliseu, para ter a certeza que o irmão dele, ajuda aí o irmão de Eliseu. Olha, ninguém me ajuda. Quem foi o irmão de Eliseu? Elias, fale alto. Para ele ter certeza, porque o irmão falou, vão andar comigo, porque eu vou ser tirado da terra. Então Eliseu faz o quê? Se isso for verdade e é Deus que está levando meu irmão, que ele deixa a capa comigo. Diga glória a Deus. Então um sinalzinho só não vale. Então esse camarada chegou chorando, foi Deus que me deu. E quanto tempo você está com ela? Vai indo para 2 anos. Vocês casaram? Não, nós estamos vivendo junto. Então o Deus dele tem chifre. Ele foi seduzido. Ele foi seduzido. E porque foi seduzido, levou chifre. Amados, a gente tem que ler muita palavra de Deus. E para nós encerrando, o que mais atrapalhou a vida de Josué não foram os filisteus, não foram quem estava armado lá atrás do muro, não foi o exército, ao contrário. O que mais atrapalhou a vida de Josué foi os seus próprios seguidores. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Porque Acã toda a vida ficou perseguindo aquele tipo de gente que abaixa a cabeça, obedece, parece um anjinho perto do chefe. Não tem empregado assim? Que o patrão chama, tá bom, sim senhor, sim senhor. Sai de você e diz, o homem lá falou isso. E a ordem é essa, dá os pulos certos, porque o homem hoje está uma fera. Os empregados falam isso do patrão. Os patrão também não é muito coisinha, não é florzinha que cheira não. Porque patrãozinho, ele chega, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquele outro, você vai fazer aquele outro.
Isso tudo, essa afronta, essa disputa, essa coisa, tudo isso é falta de Deus. Gente, eu fico impressionado com a Bíblia. Eu me lembro quando Neemias soube que Jerusalém estava destruída. Ele soube que a família dele estava lá. Meu Deus, minha família deve ter sido destruída. Quando eu escuto essas histórias de guerra, de terremoto, que tem pessoas do Brasil que estão nesse... Vocês já viram isso tanto quanto eu? Então, eu já fico imaginando, meu Senhor, olha como o mundo está vivendo a mesma história do início, né? E aquelas pessoas ficam todas apavoradas no Brasil, querendo contato com a família, não sabe se morreu no enchente, na terremoto, na guerra. O mesmo aconteceu com Neemias. Jerusalém é destruído, estão derrubando o templo, estão pegando os utensílios do templo, está aquele amontoado de coisa, e ele então se arrisca a ir lá. Bem resumido, quando ele chega lá, ele era um estrangeiro dentro de um lugar que tinha que ter ordem para entrar. Mas a primeira ordem ele pediu para o governo. Mas ninguém sabia que ele tinha pedido ordem para o governo. Então ele foi sábio, ele pega uma carta do governo e leva para o chefe. Então quando tentaram ameaçar ele, ele entrega a carta, então ficou sabendo que a autoridade maior autorizou ele entrar. Mas as autoridades, que não era nada, começou a apurrinhar a vida dele e levantar um motim contra ele. Mas como ele tinha uma autoridade da autoridade, e a autoridade maior de Neemias era Deus, e a intenção dele não era ganhar dinheiro, a intenção dele era construir o que foi destruído, então ele deu a cara a tapa. E quando todo um exército levantou contra ele, o que ele fez? Ele pegou seu povo e instruiu. Com uma mão você reza e com a outra mão você trabalha. Uma mão na espada e outra no trabalho. Ontem eu fiz um pouco disto. Com uma mão eu glorificava e rezava o terço, com a outra eu ia tirando os interditos de dentro da chácara. Queridos irmãos e irmãs, isto eu fiz porque a Bíblia ensina que quem faz isso ganha a guerra. Eu preciso ganhar esta guerra. Eu preciso devolver essa propriedade para Deus mais perfeita possível. Por isso eu construo, porque eu não sei o que vem daqui para frente. Então eu tendo algumas construções, eu tenho algum lugar para pôr alguns desamparados que poderão bater por aqui. Que não é uma coisa fácil, que agora ainda a gente faz um pouquinho de rejeição, porque cada um ainda se vira. Mas se chegar a um ponto que é só cristão, é aqui que a gente vai ter que morrer junto. Ou é aqui que a gente vai ter que ganhar a guerra junto. Vai que Jesus desce aqui na chácara para buscar, e eu estou com um povão aqui dentro. Ah, dá um glória a Deus. Oh, eu quero estar junto com você. Nossa, vai subir fazendo um barulhão aí para cima, amém? Até Jesus vai pular no nosso meio. Até Nossa Senhora vai pular no nosso meio. Até o Pio Henrique. E os demais, amém? Para nós encerrar, Josué atravessa o Jordão. Diga, atravessou o Jordão. Aí está o segredo. Diga para ele, atravessa o Jordão. Mas para atravessar o Jordão, tem que fazer o que Josué fez. Vamos ver o que ele fez. Rapidinho. Oh Jesus, o tempo já estourou. O que Josué fez? Olha, capítulo 3. Essa já tem muito cerco de Jericó, hein? Capítulo 3. 3 coisas Josué fez. Vamos lá? Levantou bem cedo. Todo mundo, o que Josué fez? Como é que você quer atravessar o Jordão se você levanta 10 horas? 11 horas? Gente, quem levanta depois que o sol sai envelhece. O bonito é o sereno da manhã.
Sereno cai, deixa cair. Levantou cedinho, você tem vida o dia todo. Olha para as plantas. Olha para os passarinhos. Olha para as galinhas. A Zica e a Zeca, cedinho, elas já estão andando por aí. As minhas angolinhas. Cedinho. A galinhada, a pescoço pelado, o Zé. Cedinho, eles já estão. Levanta cedo que dá mais certo. Fala por irmão. Levanta cedo que dá mais certo. Levanta cedo, levanta cedo. Aí você olha para os pezinhos de planta, quando está o dia amanhecendo, elas estão todas sorrindo para a vida. Os pardais estão todos sorrindo para a vida. O João de Barro já está catando cisquinhas, as pombinhas já estão tudo trabalhando. E eles não têm imposto para pagar, eles não têm aluguel para pagar, eles não têm nada. Mas eles trabalham. Eles não param. Amém? Eles podiam dizer, eu vou esperar cair o grão no chão e eu como e não vou trabalhar, mas eles trabalham. E nós que é para trabalhar, quer dormir. Diga misericórdia. Dá um tapinha no irmão, diga, começa a levantar mais cedo, para você ser mais sadio. Marido levanta, ou a esposa levanta. Aquele quarto fica com cheiro. Diga misericórdia. Olha, a mulher está tudo descabelada lá dormindo. Aquele fedor de quarto, de bafo. Diga misericórdia. Se o sol esquenta aquele quarto com esse bafo, o clima não fica legal. Então levantou cedinho, abre a janela. Abre a janela, oh querida. Venha ver o luar cor de plá. Amados. Comadre Barinha, essa é sertaneja. Amém? O vento da manhã leva tudo. Você já arruma a cama, já joga um cheirinho no banheiro. Os anjinhos chegam, eles ficam tudo ali. Amém? Olha a diferença. Levanta 9 horas, sol está ardendo, aquele bafo. Aí você vai espreguiçar. Tem aquele monte de cozinha para arrumar. Às vezes nem penteia o cabelo, dá um nó no cabelo, amarra aqui, com aquela cara de sono. O marido chega e diz, meu Deus, o que eu arrumei? Mas pode ser o contrário. Pode que é a esposa que levanta cedo. Porque a mulher sábia, ela quer deixar aquela casa impecável para quando o amor chegar. Eu vejo, às vezes eu chego do meu trabalho, eu vou ali na minha casa, está tudo impecável, tudo arrumadinho, tudo caprichadinho. É uma delícia morar numa casa bem arrumada. Diga isto. Porque a casa é o nosso estar. Não é necessário você estar indo para aqui, para ali, para aqui, para lá. Não é necessário, porque o bom é estar em casa. Na tua casa, teu reduto. Queridos irmãos, e Josué entendeu isso. Fez o povo levantar bem cedo. E não é só levantar. Ele fez levantar e fez o povo ir. Leiamos. Josué desfez o acampamento. Então, amados,
e amadas, muitas coisas a gente tem que largar, porque senão a gente não vai. E eu não posso, por exemplo, estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Agora eu tenho que ver qual é meu compromisso. Eu tenho que ver que eu tenho um compromisso. E a partir do momento que eu me comprometi em fazer, eu não posso me omitir. Eu não posso me omitir. Porque o que acontece? Se você promete e não faz, fica duas vezes. Aquela que você não fez e aquela que você tem de fazer. Você ia fazer às 10 horas, você não fez. Você vai fazer no outro dia às 10 horas. Aquelas 10 horas que você não fez, essa você perdeu. Então, se você não consegue fazer, não promete. Eu falo para muita gente, um dia se der, eu vou na tua casa. Mas eu não prometo. Porque se eu prometer, eu preciso ir. Eu brincando, para me livrar, falei para o rapaz, nas minhas férias eu vou. E ele levou a sério. Era minhas férias, mas eu precisei ir, porque eu tratei. Então, aquilo que se trata, cumpra. Diga, cumpra o que se trata. E o que aconteceu? Josué cumpriu, mas o seu povo não. Porque olha a ordem que Deus colocou para ele. Uma coisa muito bonita. Aqui eu estou pulando um monte de coisa, não é? No capítulo 4, e no versículo 4, ensina assim. Josué convocou os 12 homens escolhidos, um por tribo, entre os filhos de Israel. E disse-lhe, ide adiante a arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão. E cada um de vós, quanto ao número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Isso ficará como um memorial entre vós. Quando vossos filhos vos perguntarem um dia, que significa essas pedras? Responder-lhe-eis, as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E quando ela atravessou o Jordão, as águas foram cortadas e estas pedras são para os israelitas um monumento eterno em memória deste acontecimento. Olha que história bonita. Pedra. Tudo na Bíblia tem significado. Pedra quer dizer solidez, pedra quer dizer estrutura, pedra quer dizer firmeza e pedra quer dizer também igreja. Desta pedra edificarei a minha igreja. Mas o impressionante também foram as ordens que eles receberam. Quando tudo ocorreu, eu já estou pulando porque tinha muitas explicações aqui, mas quando tudo ocorreu, capítulo 6, e o versículo 16, isso já depois de tudo acontecido. Ou melhor digo, antes dos acontecimentos. Aqui nós já estamos depois do acontecido. Mas isto foi falado antes e escrito depois. Quando o sacerdote tocaram as trombetas, o sacerdote tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo, gritai porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, com tudo que nela se encontra. Preste bem atenção nisso. Com exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva, com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tinham enviado. Agora vem a ordem. A ordem que eles receberam era para não fazer nada contra a Raabe. E por que a Raabe tinha de ser salva?
Simplesmente que apesar dela ser uma prostituta e viver em casa de prostituição, e nem porque ela queria isso, mas porque era obrigada a isso, mas ela, com todos os defeitos dela, fora da equipe, ela faz um benefício que quem dentro da equipe não conseguiu fazer. E esse alguém era Acã e sua descendência. Então eles receberam uma ordem de Deus. A ordem está no versículo 18. Leiam comigo para me ajudar e eu descansar um pouco. 18. Mas guardai-vos... Votado aquilo que era do mundo, aquilo que Deus não aprovava e que as pessoas tinham. Interdito são coisas que vêm do maligno. Eles fabricam um objeto e para este objeto ter e dar muito dinheiro, eles consagram a demônios. Eles fazem pacto com o demônio, fazendo um voto. Se eu vender X desse produto, nós sabemos que a Coca-Cola é isso, a tal boneca Barbie é isto. Por que as pessoas viciam com Coca-Cola? Por que as pessoas viciam com refrigerante? Por que as pessoas viciam com celular? Por quê? Porque é consagrado. Então o que ocorre? Eu necessito desse aparelho, mas eu não preciso ter ele endemoniado. Como é que eu tiro o demônio do celular? Primeiramente, consagrando ele a Jesus. Eu consagro esse aparelho a Jesus. Isso é atravessar o Jordão, mas não termina aí. Como eu consagrei ele a Jesus, ele é proibido de trazer coisas que não é de Jesus dentro dele. Então, se eu vejo uma pornografia ali dentro, eu deleto. Eu não posso ficar assediado vendo pornografia, vendo menina transar com menino, vendo rapaz transar e beijar rapaz. Isso é demoníaco. Isso é consagração. E os funcionários do diabo dão o seu show para ficar bonitinho. Muitos tipos de acidente, coisas horríveis, gente espedaçado. Muitos tipos de igual esses dias saiu nas redes sociais denunciando o Papa, que esse Papa é isto, que esse Papa está abençoando homem gay com homem gay, dando bênção para homem viver com homem. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do celular. O Papa deu uma bênção porque pediram, abençoou a pessoa, não comunhão de homem com homem. Mas a coisa inverte. E sem que você percebe, você começa a ser o pior adversário da igreja. O pior adversário da comunidade. Quanto se tornou adversário da comunidade, a ponto de dizer, eu me arrependi de chamar você um dia para entrar na comunidade. Pessoas que tinham caminhado na comunidade. Quem fez essa pessoa virar a cabeça? Se não é um espírito do diabo. E toma cuidado, que o diabo está de olho no teu ministério. Mas está com o olho regalado. Então é aquele Acã. Que chega perto, abraça e pede bênção. Mas por detrás, esse cai por terra. Ontem já caiu um. Graças a Deus. E cairá muitos que tiver com esse padrão de vida. Não vai resistir, porque eu clamo diante do Santíssimo com lágrimas. Deus, eu não posso apresentar um povo estragado, Deus. Aqueles que estiverem contra a nossa missão, faça o que o Senhor fez com Acã. Faça o que o Senhor fez com Gezi. Quem conhece a história de Gezi, levante a mão. Lê Bíblia, amado. Quando Naamã oferece uma carrada de benefício para Eliseu, eu não te curei por dinheiro, vai devolver teu dinheiro para o teu amo. Gezi, servo de Eliseu, mas que Eliseu besta, corre atrás da carruagem do homem. Olha, vai chegar um povo lá na casa do meu amo. Então, como Eliseu não quis,
eu quero. Então o cara encheu Geazi de tudo que anda para Eliseu. Ele chegou tudo escondidinho, guardou na casa dele. Quantos pregadorzinhos fez retiro para ganhar dinheiro? Quantos? Eu vou marcar um retiro aqui e vou cobrar tanto e papapá, e é um retiro, toda semana um retiro na comunidade para ganhar dinheiro. Onde estão as comunidades? Quantos servos caminhou comigo no interesse do que sobrava? Que dê esses servos? Que dê? Não faça nada por dinheiro quando isto é para Jesus. Dá um tapinha no irmão e diga: está escutando? Chegou com a carinha lavada. Oi, Eliseu. Escuta aqui, Geazi. Quem mandou você ir atrás da carruagem? Eu disse isso para um. Quem mandou você ir pernoitar naquele lugar que você foi? Não, só me responda. Quem mandou você ir lá? Você pediu lugar aqui. Por que você foi lá? Porque tinha interesse de alguma coisa. Veio para a missão, tentando uma negociação. Tentando vender moto, ou comprar negócio, passar frango. Esse camarada está afim de servir a Deus? E como ele, tem muito na equipe, hein? Tem muitos, vai cair todo por terra. Eu creio que ficará um 8. E gostaria que você fosse um dos 8. Amém? Deus deu uma ordem. Mas guardai e vou te pegar as coisas interditas. O que aconteceu? A Bíblia nos conta que Acã desobedeceu e pegou. Fez igualzinho a mulher de Tobit. E vai pegar cabrito para trazer para ajudar. É coisa do outro mundo. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Misericórdia. Josué também deu uma vaciladinha, talvez como eu dou. Porque depois que ele ganhou a guerra, ele ficou meio tranquilo. E nessa tranquilidade ele achou que já estava tudo feito. Mas o povo de Ai, uma cidade vizinha de Jericó, se revoltou com o que foi acontecendo com Jericó. Então se mobilizaram e pensaram: vamos ficar bem firme, porque se esse Josué destruiu todo o Jericó, o próximo que vai ser nós. E se armaram, e Josué então diz: agora vocês vão em Ai e abatem a cidade de Ai. Só que ele caiu do cavalo, porque ele mandou pouca gente, ele não preparou seu povo, ele não orou, ele não consultou Deus. E a Bíblia conta no capítulo 7, e no versículo 4, para terminar, 3.000 homens aproximadamente se puseram a caminho, mas foram abatidos pela gente de Ai. E quando alguém voltou e disse: olha, os teus homens foram tudo mortos. E aí Josué não entende. Mas como que Deus faz isso comigo? Derruba toda uma muralha numa fortaleza e abate meus homens. E rasga a roupa e cai no chão e começa a lamentar, como muitos fazem. Por que, meu Deus? Por quê? Eu cheguei na Gabi, bem no ouvido dela, disse: agora é a hora de provar que você é uma mulher de Deus. Agora é a hora de você não fazer barraco. Entregue a sua mãe, tenha teu choro de sentimento. Mas essa palhaçada: ei, por que você fez isso comigo, Deus? Eu juntei uma mulher pro cabelo um dia. Eu não gosto de ir em velório por causa disso. Porque deita no caixão: leva comigo, leva comigo, leva comigo, mãe, leva comigo. Porque essa palhaçada? Chorar, ter sentimento, tudo bem.
Amados e amadas, Josué fez um escarcéis e Deus chegou. Por que você está aí chorando? Por que você está aí lamentando? Olha o que diz a palavra do Senhor, queridos irmãos e queridas irmãs. Versículo 6, leiam comigo bem forte. Capítulo 7, verso 6. Josué rasgou suas vestes, prostrou com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciões de Israel cobriram-se de pó as suas cabeças. E disse: Senhor Javé, clamou Josué, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para entregar-te nas mãos dos amorreus, que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar a costa ao teu inimigo? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo, e nos cercarão e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que farei vós ao vosso grande nome. Então o Senhor disse a Josué: levanta-te. 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 Por que está aí gritando comigo? Teu povo pecou. O teu povo me obedeceu. E é esse texto que me faz eu ficar de olho na comunidade. Porque, queridos irmãos, se tem um dentro da equipe que tem essa atitude, qualquer outro que luta por ela vai sofrer. Porque um puxando para trás consegue derrubar 10 que caminha para frente. Isso são experiências de 53 anos. Eu não tenho vergonha de dizer que a minha esposa morreu não sendo consagrada na palavra viva, porque ela desobedeceu. Ela ia consagrar nesse congresso que vinha em setembro, mas ela morreu em maio. Nem minha mulher escapou da punição. Porque se desobedece à ordem de Deus, minha gente, não sobra mais nada. Se eu ainda estou atrás de um altar, com toda a minha fraqueza, com todo o meu pecado, com todo o meu jeitão, é porque eu procuro ouvir a voz de Deus. Teu povo pecou a ponto de colocar interdito. Você responde 10 perguntas, desculpe, porque isso é mais para a nossa equipe. Responde 10 perguntas quando vai se consagrar. Faz 10 promessas aqui no altar diante do sacerdote. Se você vai desligando e descumprindo, você vai caindo. E se você cai, acontece o que aconteceu com o povo de Josué. E quando Deus tacou na cara de Josué, que ele tinha perdido os seus homens, porque dentro do comando dele tinha pessoa que estava contra ele, e ele disse: o que eu vou fazer? E o Senhor disse: reúne o povo e lance sorte. Naquele que cair, esse é o culpado. E quando ele fez a oração, foi revelado: o problema está em Acã e a sua família. Ele pegou o interdito e escondeu dentro da casa dele. Por isso, olha o estrago que um homem fez em 12 tribos. Olha o estrago que Jezabel fez em um exército. Uma mulherzinha. Olha o estrago que Dalila fez em todo o comando de Israel. Gente, são histórias que se repetem. Então, ser consagrado numa equipe não é uma coisa comum. Eu vou, faço o que eu quero. Não, é preciso ter zelo, é preciso caminhar, é preciso respeitar, é preciso orar, é preciso ter força, é preciso ter união. Se você é um membro da equipe e você é o primeiro a puxar para trás,
Você é o primeiro, não dá força para essa equipe. Eu grito dia e noite com a minha família, e eu não tenho muita força, para a minha própria família também tem essa dificuldade, mas eu vou em frente. Eu digo, gente, vocês de casa que tem que ser o exemplo, porque o povo olha a família. A tua família ela é bombardeada, você reza. O que adianta você rezar lá? Ele não leva nem a mulher dele, ele não leva nem o filho dele, olha lá o neto dele. Eu não tenho vergonha de jogar limpo. Tem um ditado desgraçado que roupa suja se lava em casa, roupa suja se lava aonde ela estiver suja. Então, amados, nós nesse congresso, nós nessa missão árdua que nós temos que pegar para valer. Diga para o irmão, firme e corajoso. Pegar para valer. Ou desistir, ou abandona. Melhor abandonar. Faz como um amigo de, tá aqui o crachá, não dá mais. Porque tá bom. Tá aqui, guarda, fique feliz. Fica feliz, vamos ser amigos, porque religião é uma coisa, política é outra, trabalho é outra, amizade é outra. Então vamos ser amigos. Não deu. Valeu até que deu. Não deu, obrigado. Eu nunca vou questionar ninguém. Por que está saindo? O que aconteceu? Larga a mão disso. Não. Seja quem for. Está aqui o crachá, obrigado, Deus abençoe. Seremos amigos, ponto. Não há problema. Uns ainda têm a graça de vir me entregar o crachá. Outros nem essa coragem têm. Que Deus te dê a força para você atravessar o Jordão. Eu quero terminar com outro tema falando do altar que você jurou nele. Do altar eu saí. Lembra? E não quis mais caminhar. Foram tantas provações que eu não pude aguentar. Eu deixei minha missão, fui buscar onde não quis. Hoje vivo em aflição e não posso ser feliz. Ó altar, tu me desculpe, longe de ti não aguento. Fui chamado para te servir, mas enterrei os talentos. Eu agora quero a ti voltar, mas eu fui diminuído. Isto mesmo que acontece quando o servo é vencido. Estendemos nossa mão para o refeitório. A nossa proteção está na mão do Senhor, no nome do Senhor, que fez também essas cozinheiras amáveis, que está ali na luta, que fez também os colaboradores lavando o banheiro, zelando, que fez também esse ministério para estar animando, que fez todos vocês para estar ouvindo, que me fez para estar pregando. Esse Deus que nos deu este lugar, que maravilha, quanta gente neste lugar adorando a Deus. Então adore mesmo, não tem economia, estamos chegando no final, estamos entrando aí para a quaresma, tempo de penitência, estamos aí para colaborar com a igreja, não afasta da igreja, busque amanhã a Santa Igreja, vai receber tua cinza, vai se tornar pó, porque é isso só que nós somos. Aproveita, sabe lá, os horários de missa amanhã, seja a hora que for, mas vá, não perca a missa, não perca a graça de Deus, não perca a Eucaristia, porque somente através da igreja nós vamos ser salvos. Não acredita nessa mentira, que a igreja não salva ninguém. Se a igreja não salvasse, Deus não precisava construir ela. Eu construí a minha igreja, e eu dou a chave da minha igreja, para qualquer porta que você vai passar, você tem que ter uma chave, e a chave da porta do céu é a igreja. Eu só entro no céu se eu entrar na igreja. Que história é essa que a igreja não salva? Claro que salva. Então Jesus errou em dizer isto. Pai, abençoe esse alimento a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.